Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje é Páscoa, uhul. É engraçado, né? Porque Páscoa é uma daquelas datas super simbólicas, né? Tipo, do nosso calendário, né? Mesmo que não religioso, assim, a gente sempre comemora, pelo menos quem comemora essas datas, né? Tipo Natal, né? Essas datas mais fortes, assim. Ignorem a Margot que ela tá chorando, que ela quer entrar lá no quarto e eu não tô deixando. Mas então, a Páscoa. E pra ser sincera, eu sei da importância da Páscoa. Esse ano até eu tô vivendo bastante emoção de ressurreição, sabe? Eu acho que eu já falei isso pra vocês. Inclusive a emoção do canal, a emoção dos meus projetos e tudo mais. Mas eu não consigo. Eu nunca tive um apreço, assim, pela Páscoa. Não é uma data que me chama tanta atenção, né? Mas é interessante, é muito interessante isso. Eu acho muito. Sei lá, eu queria gostar mais da Páscoa, mas eu não gosto, né? Tanto. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu vou falar pra vocês, porque hoje eu tava rezando, né? Domingo de Páscoa, tava lendo. E Jesus, ele ressuscita, né? E quando ele ressuscita, dois dos apóstolos saem correndo para ver o sepulcro vazio, e são Pedro e João, né? E Pedro é o mais velho e João é o mais novo. E João, ele chega primeiro, porque ele é mais rápido. Só que quando ele chega, ele para e espera por Pedro. E Pedro vai e entra antes no sepulcro. Isso me chama muita atenção hoje, porque eu tenho muito esse chamado de ressuscitar as pessoas, né? Mas antes de eu ressuscitar as pessoas, os sonhos, né? Ressuscitar para potencializar. Antes eu sou chamada a ser, não sei como fala, ressurreta, não sei. Eu a nascer de novo, né? E primeiro eu, depois as pessoas, né? E é muito interessante porque eu já venho pensando sobre processos há alguns dias assim, quanto que eu tenho dificuldade em algumas questões que envolvem os processos. Não os meus processos, talvez os meus também, mas os dos outros. Nossa, que vídeo enrolado, né, gente? Mas tô me esforçando aqui. Não só os meus processos, mas os dos outros, né? E às vezes eu não consigo me envolver com. Não é nem me envolver, mas não consigo esperar os processos dos outros, né? E aí Pedro vai, corre na frente, porque ele é mais veloz e ele também tá, tipo, muito emocionado com essa notícia, quer ver, né? Quer ver. Só que a hora que ele chega, ele espera. Não, João, né? E aí a hora que João chega, ele espera Pedro, né? Por que que ele espera? Porque é algo que diz dos dois, né? Porque João vê a limitação, entre muitas aspas, né? Vê que, tipo, o Pedro não era tão rápido quanto ele, então vamos ver o rolê junto, né? E é muito legal que João espera Pedro entrar, né? Depois que ele vai, e é muito legal isso. E eu fico pensando que Deus já me confronta muito nisso, né? De como que eu não tenho vivido os processos com os outros. E eu sempre confrontava Deus de volta, né? Como que eu não tenho vivido Deus? Eu sempre vou lá e vivo as coisas com as pessoas, e as pessoas que não querem viver as coisas comigo, né? Elas que dão pra trás e tal. E eu tinha muita mágoa, eu não sei se posso chamar de mágoa, mas eu tinha muita dificuldade com isso, né? De ver que eu estava me doando pra algo, pra uma relação, ou pra uma situação, pra um ideal, e ver que as outras pessoas não estavam me ajudando, né? Como eu tava lá pros processos dela e tudo mais. Porque eu sou uma pessoa que eu dou muito valor para coisas intelectuais, então quando eu quero uma coisa eu estudo muito para aquilo, eu me envolvo muito com aquilo. E outras pessoas fazem mais coisas práticas ou coisas que são mais manuais, né? Eu acabo sendo menos habilidosa em coisas, entre aspas, fáceis e mais habilidosas em coisas difíceis, assim, que envolvem educação, porque eu gasto muito tempo na educação, né? Eu gasto muito tempo lendo um livro, estudando aquele livro, estudando um conceito, do que, por exemplo, aprendendo. Não sei dar um exemplo agora, mas aprendendo uma coisa ridiculamente fácil. Sei dar um exemplo.
cozinhar, por exemplo. Eu adoro cozinhar, mas eu não gasto tanto tempo. Porque, não sei, porque eu acho que não é algo. E é algo que vai me agregar, mas eu não consigo dar esse valor que eu dou pra educação, por exemplo, né? Outra coisa, no meu corpo também. Eu não consigo dar esse valor pro meu corpo, pra um autocuidado, sabe? Eu sinto que de alguma forma eu tô perdendo tempo. E eu não tô perdendo tempo. Cuidar da minha alimentação não é perder tempo. Cuidar do meu corpo não é perder tempo, né? Mas enfim, eu tenho essa questão. E aí, quando alguém, sei lá, não tá chegando lá comigo, nas coisas onde eu tô, né? Na minha cabeça, no meu pensamento, às vezes eu não tenho paciência, né? E tipo, eu achava que eu tinha paciência, né? Porque, enfim, eu falava pra mim mesma, eu escuto essa pessoa e tudo mais, né? Mas eu fui percebendo que no fundo, não. E eu fui percebendo isso porque eu não conseguia fazer isso de uma forma gratuita e o que Deus me confrontava é que eu não conseguia fazer isso existindo como eu era, né? Então, sempre que tinha alguma situação, eu eu deixava de ser eu, assim, eu não me colocava ali na situação e eu entrava num personagem de acolhida, né? Acolhedor. Então, tipo, eu chegava num ponto que uma pessoa precisava de mim, precisava que eu confrontasse ela, precisava que eu estivesse lá, vivendo o processo dela com ela. Eu tinha uma opinião diferente, eu tinha uma questão que era um pouco difícil de me posicionar e eu não me posicionava. Por quê? Porque eu tinha preguiça, eu não... gasto de energia pra mim ia ser muito grande, a pessoa ia me questionar, ou então a gente ia, sei lá, discutir. Eu não queria discutir, sabe? Eu não queria que as coisas. Eu só me sentia muita preguiça, né? E eu acabava trazendo esse personagem acolhedor, né? Que na verdade não era nem um pouco real. E eu achava que isso fazia eu ser uma pessoa que vivia os processos com as outras, né? Eu comecei a perceber que isso não era verdade no último relacionamento que eu tive, que eu não queria realmente peitar aquele relacionamento. Meu parceiro tinha muitos outros erros, sabe? Muitos que me magoavam muito. Mas eu percebi que, tipo, se eu quisesse realmente viver aquela relação, eu teria lidado de uma forma diferente. E eu fui percebendo que eu não queria viver as relações de verdade, né? Porque tem um preço a ser pago por você se posicionar dessa forma, né? E tive que parar aqui pra pegar a Margot, porque ela tava chorando. Mas, enfim, voltando. E eu tenho percebido como que perceber essa questão dos processos, de estar presente pro outro, como eu mesma, é extremamente difícil e que eu me enganava muito, né? E em 2 processos eu tenho percebido muito. Primeiro, que eu sou uma pessoa que, quando eu tô na relação, eu tenho muita questão da agressividade, né? De querer muito aquela pessoa e de achar que a pessoa não me entende e tudo mais. E aí eu fui percebendo que na verdade eu que não entendia as pessoas, sabe? Que quando as pessoas me davam o que elas tinham, eu não conseguia acolher, ou também não conseguia acolher nos moldes das pessoas, né? Eu tenho um amigo que ele tem se feito muito presente, assim, é uma amizade super nova, e ele tem se feito muito presente na minha história esses tempos, né? E eu, tipo assim, quando eu sou desse tipo de pessoa, eu vejo alguém, eu falo, nossa, eu quero ser amiga dessa pessoa. E eu trabalho e batalho até conseguir, né? E aí, depois, inclusive, eu fico, tipo, achando, tem altas crises de impostor, né? Porque, tipo assim, se eu que trabalhei pra aquilo, a pessoa não gosta realmente de mim, né? Mas, enfim, foco, isso é um outro vídeo. Mas o que tava acontecendo de interessante com essa minha amizade é que eu tinha projetado algo, né? Eu tinha criado algo sobre a pessoa só vendo ela, né? E essa minha fantasia, tipo, não era real, né? E no começo eu tratava a pessoa como se fosse real. E aí foi se desconstruindo essa fantasia, né? E aí eu fui me assustando com isso, né?
E eu fui percebendo, né, o quanto que, na verdade, eu não tava envolvida. Eu já falei isso em outros vídeos, mas não tava envolvida com a pessoa, né? Mas eu tô tendo um outro olhar, assim. E por que que eu não tava envolvida? De alguma forma, eu não conseguia ser eu mesma com a pessoa, porque eu me bloqueava nisso, né? Eu me bloqueava nessa questão de viver o processo com essa pessoa, né? Então, poxa, se a pessoa não é essas coisas, e se a pessoa tá disposta a viver e ter uma amizade comigo e tal, né? Ela vai ter que me enxergar, né? Então, isso é desesperador pra mim. E eu não aprendi ainda a fazer isso. Eu acho que o que eu quero dizer é que me dá medo, tanto o processo né, me entregar no processo, quanto com a pessoa, né? Porque eu vou ter que me expor, eu vou ter que me ver, né, nessas duas. E eu vou ter que, além de me ver, eu tenho que, não é me comprometer, mas é peitar o processo, sabe? Eu acho que eu tenho muito medo. Uma das primeiras conversas que eu tive com esse meu amigo foi sobre espiritualidade. E é uma coisa que eu, tipo, tenho muita crise, né? E aí eu consegui ser eu mesma, sabe? E aí eu fiquei muito assustada com isso, porque eu não esperava que a pessoa me acolhesse. E eu percebo que eu vou acreditando nos meus julgamentos, nas minhas fantasias, e vou ficando nisso, né? E eu não posso ficar nisso, porque preciso viver o processo e peitar, né? As minhas questões e as do outro. Outra coisa que tem me chamado muita atenção nessa questão dos processos, que eu não vivo os processos do outro, né? Só pra resumir, eu acho que o que eu tô tentando falar, que tá extremamente confuso, é que antes eu achava que viver os processos com o outro tinha a ver com estar lá pra ele, né? E é verdade. Só que eu achava que eu estava lá tendo uma postura acolhedora. Só que na verdade eu não tava lá, porque sempre que eu entrava em um conflito, tinha um conflito interno, acabava que eu entrava nesse modo, nesse personagem, né? E acabava por aí as minhas relações, não conseguia ser eu. Então, o que eu entendi foi que eu não podia mais ser omissa, assim, nas minhas questões. Não ser eu dentro de uma relação era não viver esse processo, né? E, enfim, é muito difícil pra mim, gente. Nossa, muito difícil. Eu tenho percebido isso também nos meus estudos, né? No sentido de que antes eu lia um texto uma vez só na vida e nunca mais lia. Eu só repetia coisas que eu gostava muito. Eu sou essa pessoa que repete poucas coisas, mas as que gostam muito. Só que eu também repito por lazer, não é por algo, por um objetivo, né? E aí, quando eu fiz o meu TCC, isso veio muito à tona, porque eu precisava repetir muito aquele tema. Só que eu já tava cansada de fazer, né? Aí eu fiz que nem, desculpa a palavra, que nem a minha bunda, o TCC, e aí foi pra banca. E aí eu tive muita sorte, ou azar, mas pra mim foi sorte, que eu chamei um professor que ele gostava muito de mim. E aí ele leu meu TCC e tava um TCC maravilhoso, porque, tipo assim, eu sou... Quando eu dou o meu médio academicamente, é bom o suficiente, é ótimo academicamente, sabe? Mas eu posso ser muito melhor, sabe? Posso ser muito melhor. Eu sei disso, eu sei do meu potencial. E aí, quando eu entreguei meu TCC, ele tava um TCC ótimo. Eu tinha escrito, tipo, muito mais páginas do que normalmente são os TCCs. Eu escrevi, acho que uns 60 páginas. Normalmente é 30, 40 páginas no TCC, dentro da minha área, na pedagogia. E, enfim, aí eu dei pro meu professor ler, né, pra esse professor, que além de ser orientador, você tem um professor. E o meu professor falou, ele fez muitas perguntas, e não é costume na minha faculdade isso, né, da pessoa fazer perguntas pra você.
E eu fiquei muito assustada, tipo, e aí beleza, e ele fez muitas observações. E aí depois que eu apresentei, eu consegui me virar bem até, mas depois que eu apresentei, a minha professora, a orientadora, falou que eu tinha que reescrever as coisas que ele apontou. E ele tinha apontado muitas coisas, muitas. E aí eu falei, eu não acredito. E aí isso foi no final de 2019. Aí eu fiquei 2020 inteirinho, os primeiros 6 meses eu procrastinei. E nos últimos 6 meses eu trabalhei bastante. E aí foi realmente onde eu escrevi o meu TCC, né? Porque eu não sei, parecia que o meu professor sabia que tinha mais ali pra sair, sabe? E não que minha orientadora não tivesse feito isso antes, ela fez, mas eu também tava fazendo 2 faculdades, então ela foi mais de boa, eu acho. E aí eu fiz tudo, e aí foi ali que eu percebi que, tipo, não bastava só passar por uma coisa dela como feita, né? Dela como acabada e tal. Mas que eu precisava me olhar e ver que eu não sabia sobre aquilo. Eu precisava me olhar e chegar naquele ponto de, tipo assim, estou chorando desesperado, porque tenho que refazer esse TCC e não consigo, sabe? E aí foi muito impactante, porque aí eu fui entendendo, né, que uma relação era aquilo, né? Foi um processão, assim. Agora tá começando a melhorar o vídeo, eu acho, hein, gente? Tá ficando mais claro as coisas que eu queria dizer. E aí eu refiz. Aí no final foi muito irônico, porque eu entreguei pro professor e pra professora e eu falei assim, o que eu tenho que fazer agora? Aí a professora falou assim, nada, era só pra refazer mesmo. Aí eu fiquei tipo, se eu não tivesse refeito, não tinha problema nenhum? Aí ela falou assim, na verdade, tipo, era pra eu ter pego no ar, que não era pra eu fazer, né? Mas eu não peguei e fui fazer. Mas foi a melhor coisa que existe, assim. E aí eu fui entendendo, né, por que as pessoas tinham tanto ranço de um tema, assim. E isso tem acontecido de novo agora, que eu voltei a escrever. Vocês lembram quando eu tava na fase do canal, que eu fiz um projetinho de escrita e tudo mais? Quando eu era criança, eu começava várias histórias e nunca acabava nenhuma. E aí, ano passado, eu pensei numa história e essa história era muito boa. Só que eu também não conseguia ir pra frente. Aí eu tentei, tipo, 1 hora por dia, todo dia, mas não ia pra frente. Eu escrevi uns 2, 3, 4 capítulos, eu não lembro muito bem. A Margot tá aqui. E aí também parei, mas é uma história muito boa e continua no meu coração essa vontade de escrever essa história. Era de uma ideia, tipo, que eu tive quando eu era criança, enfim, de uma pessoa que eu conheci. E é muito boa a história. E aí, esses dias eu peguei pra escrever de novo. Eu tava no TikTok e eu vi uma menina falando do processo de escrita dela, né? E ela falou que antes dela escrever o livro, ela sentava e escrevia todos os capítulos e tudo o que acontecia nesses capítulos. E aí, quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, se eu escrever todo um esboço... e ela falou que escrevia também todos os personagens e, tipo, a profundidade dos personagens, né? Por exemplo, o nome escrevia o que ele era. Físico, mental, os processos deles e tal. E aí eu falei assim, gente, se eu fizer isso, escrever todos os personagens, escrever por cima, em tópicos, o que é em cada capítulo, vai acabar a graça de escrever o livro. E é assim também quando eu vou apresentar algum outro trabalho acadêmico, né? Tipo, quando eu leio uma coisa pela primeira vez, eu vou destrinchando aquilo e eu sinto muito tesão em destrinchar aquilo, né? Eu sinto muita vontade, me inspira muito. Mas aí, depois que eu entendi algo, mesmo que tenha 1 milhão de coisas dentro daquilo, eu sinto assim, eu entendi algo, então foda-se, eu não quero mais continuar nisso. E até nos meus processos com a fé também, né? Às vezes, quando tem um dogma, eu não acredito nesse dogma. Eu não consigo fingir que eu acredito por acreditar, né? Enfim. E aí, Deus vai lá e trabalha comigo tudo. A questão da santidade, do mito da caverna, né? Que é uma coisa que, nossa, foi muito bom. Deus fez muito comigo em Gênesis, né? Vocês sabem. E aí, tipo, eu cheguei às conclusões por mim mesma. Hoje eu sei, tipo, discorrer sobre essas coisas de um jeito fantástico, assim. Mas acabou pra mim. E aí eu fiquei pensando, e foi muito legal isso. Virou a chavinha, assim, de um jeito fantástico. Depois que eu vivi isso na espiritualidade, né? Foi exatamente nessa época que eu tava vivendo esse processo, foi que eu fui entendendo que Deus sempre tinha uma coisa nova, né, pra mim. E porque vocês lembram que eu estudei, tipo,
Eu estudei Gênesis, aí depois eu li um apócrifo, aleatoriamente, de Gênesis, aí depois eu fiz um curso de Gênesis, sem perceber, assim. E Deus ia falando muitas coisas dentro de Gênesis pra mim, né? Eu acabava de viver uma coisa, ele me dava outra. Eu falava, gente, o que falta ele tirar de Gênesis, sabe? E sempre tirava. E eu fui entendendo isso, sabe? E eu fui entendendo que pra eu entender isso, eu tinha que bater na tecla naquele tema, né? E aí, hoje, que Deus tá trabalhando comigo, eu acho que é sobre pessoas, assim, né? Tipo, eu tenho muito medo de pegar, tem sido muito difícil aqui em casa, né, com os meus pais e tal, porque eu vejo as coisas se repetirem e eu sinto angústia por causa disso, né? E na clínica também, tipo, às vezes sou muito novatinha na clínica, né? Mas eu tenho muita dificuldade. Eu quero, às vezes, que as coisas se resolvam. E às vezes eu vou ter que repetir aquele processo, vou estar lá com a pessoa até ela, quando ela quiser. E a minha psicóloga fala, né, que, tipo, eu sou essa paciente. Né? Eu falo pra ela, na verdade. Agora que eu percebo que eu repito 15 milhões de vezes, sabe? Tipo, até aí. Então, imagina, tipo, é desgastante pro outro, né? Mas eu percebi que eu preciso ser essa pessoa que vive esses processos, a pagar o preço, né? A ser eu, sem vergonha, sem medo. É muito difícil pra mim. E aí, só pra encerrar, voltando lá na questão do escrever, né? E aí eu falei, não, eu vou escrever de novo. Aí faz uns dias, né? E aí eu sentei e aí eu escrevi os personagens, né? E agora eu vou pegar e escrever a estrutura e tal. Já comecei, na verdade. E eu fui percebendo, aí eu peguei, tipo, fiz vários capítulos, né? Estruturei os capítulos, nomes dos capítulos, coloquei o que era central para escrever nesse capítulo. E aí depois eu voltei, por exemplo, num personagem e fui falando o que ele ia fazer em cada capítulo. E eu vou fazer isso com todos os personagens, só fiz com um. E aí eu falei, mano, isso não, com certeza não vai deixar eu me desinteressar pelo livro. Nossa, eu vou ser expert naquilo, sabe? Eu vou aprofundar de tal forma, eu vou conhecer tantos meus personagens, sabe? Eu vou conseguir me movimentar tanto, sabe? Eu vou, tipo, ter segurança nas coisas, porque antes eu tava escrevendo e eu empacava porque, tipo, tava travando na história, tava sendo incoerente, porque eu não sabia exatamente do que eu tava falando e eu queria falar. A gente faz muito isso na vida, né? A gente estuda um pouquinho, acho que tá bom, e vai, e é medíocre, né? Eu faço muito isso na vida. E agora eu tenho entendido isso. Eu acho que isso também é um pulo pra minha relação com as pessoas, né? E eu acho ainda que eu tenho mais uma coisa pra falar, que às vezes a gente precisa deixar algumas pessoas irem, sabe? Tem pessoas que eu mantenho na minha vida por pura conveniência. Eu acho que o nome é conveniência. Porque eu sei que são pessoas que não me agregam, são pessoas que eu não gosto, sabe? Mas que eu tenho medo de ser eu mesma com elas e ser mal interpretada e julgada e tudo mais. Mas eu não consigo abrir mão disso, sabe? Eu não consigo abrir mão porque, de alguma forma, alimento o fato de que eu estou com elas. Porque são pessoas que contam comigo de alguma forma. Mas eu não quero elas ali, sabe? Então, tipo, eu não sei como explicar isso pra vocês. Não é sobre amigos, mas são pessoas que claramente só estão lá pra... Não sei, que só estão lá ocupando espaço, sabe? E eu tenho medo de me posicionar e falar, olha, eu sou assim e eu não vou andar, não vou estar com você, sabe? E é isso, não vou. E eu não me posiciono, sabe? Se eu me posicionasse, eu conseguiria talvez estar em outros espaços, né? Que eu não tenho agora. É isso, que vídeo confuso, meu Deus do céu, ninguém vai assistir, mas eu não tô nem aí. Esse foi um vídeo extremamente importante pra mim e eu vou, provavelmente eu que vou assistir 500 mil vezes, mas se você assistiu, se você se identificou, deixa o seu joinha, escreve qualquer coisa aí, fala, nossa, Ana, da hora isso aí. E é isso, gente, beijo e vamos viver os processos, né, com as pessoas. E eu comecei falando de João e de Pedro, né, nem articulei direito. Mas é isso aí. Eu acho que o que me tocou foi que João, ele
ele foi ele mesmo, assim, ele saiu correndo, ele não deixou de sair correndo primeiro, mas depois ele falou, não, eu vou ser eu mesmo, mas eu também vou viver o processo com o Pedro, né? Então eu muitas vezes talvez nem sairia correndo, sabe? Eu abriria a mão do que realmente me importava só pra, tipo, acolher o outro, sabe? Isso não é viver um processo. Viver um processo é você sair correndo e depois você falar, não, calma aí, vamos junto. É isso, viver um processo. Beijo.